Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça, a paz, o grande amor do nosso Deus e sua misericórdia sejam sobre nossas vidas, nossas famílias, os nossos corações. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 2. Estaremos lendo do versículo 6 ao 23. Juízes, capítulo de número 6. Capítulo número 2, versículos 6 a 23. A palavra do Senhor que diz. Juízes 2, de 6 a 23. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos de seus espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, estando em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde nasceram, por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitara juízo, o Senhor era com o juiz e os livrara da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não o expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Oremos. Querido Deus, eis aqui a tua palavra lida, que há de ser proclamada por tua graça, Senhor. Usa-nos, mercê do teu Espírito, para que possamos ser fiéis à palavra e assim, Senhor, ensinar o teu povo, consoante a tua vontade. Fala-nos ao coração, manifesta a tua bênção, a tua bondade e age, Senhor, em nosso meio, fazendo aquilo que te é agradável. Muito obrigado por esta manhã em tua presença, pelo povo que aqui está, por tua palavra e por todas as demais bênçãos. Assim, oramos. No nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta manhã é Tempos de Apostasia. Tempos de Apostasia. Queridos irmãos, o livro de Juízes compreende um período de 300 a 350 anos aproximadamente, de uma história, na maior parte das vezes, amarga para o povo de Israel. Moisés, antes de morrer, preparou e deixou Josué como seu sucessor, mas Josué não foi tão cuidadoso assim. Não deixou substituto. Durante todo o período em que os relatos do livro aconteceram, o mesmo erro voltou também a ocorrer. O Senhor, por misericórdia, levantava um comandante militar, que a Bíblia o denominava de juiz, que liderava a nação
e saía à guerra contra o inimigo opressor, libertando o povo por um período em que a paz era restabelecida, mas quando esse juiz morria, o povo ficava desamparado, porque não havia um sucessor preparado. E assim as coisas aconteciam. Por não haver um governo central fortalecido, a organização política era precária. Israel não passava de uma confederação de 12 tribos, praticamente independentes, na maioria das vezes, que nem sempre cooperava na guerra quando uma das tribos era oprimida por um inimigo. O fato era que Israel estava a ocupar a terra que fora prometida pelo Senhor. Todavia, continuavam como nômades espirituais, seguindo a todo tipo de influência religiosa. A religião judaica ainda não existia, fato que só ia acontecer depois do cativeiro babilônico. Os sacerdotes, descendentes de Arão, são praticamente opacos e apagados naquele período. E como Josué não expulsou os povos cananeus daquela terra, o povo de Israel estava à mercê de sua religião politeísta, que roubava a atenção e o coração dos filhos de Deus, levando-os à apostasia. Apostasia. Essa palavra tem origem grega, é formada pelo prefixo apo, que significa distante, afastado, e pelo radical estasia, que significa tomar posição. Por exemplo, a palavra divórcio é formada por uma derivação de apostasia. Divórcio é apostasion. Lembrem-se, no final do livro de Josué, os filhos de Israel haviam tomado uma posição de fé, haviam assumido diante do Senhor quando foram desafiados por Josué, que dizia: escolham hoje a quem vocês vão servir, se os deuses da além do Eufrates ou os deuses aqui dos cananeus, porém eu e minha casa serviremos a Adonai. Então responderam os filhos de Israel: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque Adonai é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais nós passamos. Está em Josué, no capítulo 24, versículos 15 a 17. Esse povo havia tomado uma posição, mas agora a geração seguinte havia se afastado dessa posição. A descrição precisa, queridos irmãos, daquele tempo é resumida em 2 sentenças. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. E a segunda sentença: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Essas expressões, afirmações, são repetidas ao longo do livro e servem como um terrível espécie de estribilho nessa narrativa. O escritor do livro, possivelmente Samuel, marcava o enredo com as balizas negras da apostasia, apresentando a triste realidade daquele tempo de absinto, quando os filhos de Israel se curvaram perante os deuses cananeus. Agora, quem eram os cananeus? Os cananeus eram descendentes do segundo filho de Noé, Cã, que fora amaldiçoado por seu pai por haver exposto sua nudez perante os irmãos. Cã teve 4 filhos, e o mais moço deles se chamava Canaã. E Canaã gerou a Sidom e a Et, e por meio deles surgiram algumas das nações mais inimigas de Israel, como, por exemplo, os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os aveus e tantos outros. Para que vocês tenham uma ideia do nível da pecaminosidade daqueles povos, foram eles que ocupavam as 4 cidades do Jordão que o Senhor havia destruído com saraiva de fogo: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Está em Gênesis, do capítulo 10, versículo 19.
O nível da maldade havia chegado até a presença do Senhor, e o Senhor já não podia mais suportar tanta maldade, tanta pecaminosidade. A religião dos cananeus era de causar repulsa a qualquer pessoa que possuísse o mínimo de bom senso. E assim, como Cã afrontou a Noé com sua zombaria, os cananeus, seus descendentes, agora afrontavam Yahvé com sua religião demoníaca. Se não, vejamos alguns exemplos. Baal, uma das principais divindades dos cananeus ao lado de Astarote, sua mulher. Baal era o deus do céu e Astarote a deusa da terra. O culto a Baal e a Astarote envolvia orgias sexuais, onde sacerdotes e sacerdotisas praticavam a prostituição cultual, a defloração de jovens, rapazes e de moças e até de crianças que depois eram sacrificados a esses deuses terríveis. Os templos eram centros de disseminação de todos os tipos de vícios. Nas laterais, em suas paredes, eram colocados dentro de jarros os corpos dos recém-nascidos que eram sacrificados a essas divindades. Seus pais voluntariamente os entregavam para isto. As casas dos cananeus eram erigidas sobre os corpos dos seus filhos primogênitos, nos chamados rituais dos alicerces, que era a forma que eles buscavam garantir a felicidade da família e também da cidade, agradando assim aquelas abominações que acreditavam ser divindades. Moloque era outro exemplo, uma divindade repugnante dos cananeus. Possuía corpo de homem e cabeça de touro. Sua estátua, que na verdade era uma fornalha, era cunhada em bronze, seu interior era oco, onde o fogo era aceso e ateado, a fumaça e as labaredas então saía de sua boca e de suas narinas. Os pais, que mais uma vez voluntariamente entregavam seus filhos para os sacerdotes sacrificarem. Os sacerdotes pegavam aquelas crianças e subiam nas escadarias que tinham ao lado da estátua e depositavam as crianças na mão de bronze, do bronze incandescente da estátua, e à vista de todos a criança gritava em agonia até a sua morte. Consegue imaginar uma cena como essa? Consegue imaginar o coração do Senhor? Dagon, uma outra bizarra imagem, era a imagem do deus agrícola dos cananeus. Seu corpo, até a cintura, era de peixe, o restante era de homem. O culto a Dagon envolvia sacrifícios humanos, os chamados poços de sacrifícios, onde corpos se empilhavam, sendo sacrificados àquela imagem horripilante. O fato, querida igreja, era que a maldade de Sodoma, de Gomorra, de Adimá e de Zeboim havia chegado até outros lugares. Havia se espalhado por toda Canaã. Por isso, hoje, nós como cristãos, não podemos estranhar jamais a ordem do Deus 3 vezes santo, dada a Israel para exterminar aqueles povos, ou de lá expulsá-los definitivamente. Mas, infelizmente, o povo de Deus resolveu mitigar, aliviar a ordem de Yahvé, preservando muitos daqueles povos. E então entregavam seus filhos para contraírem casamentos mistos, expondo suas famílias à idolatria extrema e todo tipo de maldade que constrangia o coração do Deus Santo. E hoje, irmãos, o que nós faremos? Também entregaremos nossos filhos aos casamentos mistos? Ou seremos fiéis à palavra do Senhor, à ordem do Senhor? O fato é que Israel, que atrás havia assumido a posição ao lado de Yahvé, conforme o desafio de Josué, mas agora estava a se divorciar dessa posição. Foram, queridos, ao todo 12 ciclos de apostasia.
Pensem numa situação caótica como aquela. A falha de Josué em exterminar aquelas nações ou em não expulsá-las definitivamente colocou em risco a nova geração que agora era obrigada a conviver com todo tipo de idolatria e não tinha conhecimento suficiente de Yahvé para vencer as influências. Eu me lembro do que diz o Salmo 42, onde os salmistas dizem: um abismo chama outro abismo. E foi exatamente assim que aconteceu. O mal nunca entra de uma vez, mas ele entra a passinhos, devagarinho. A idolatria antes estava fora, restrita aos templos pagãos, mas ela foi se aproximando cada vez mais e cada vez mais das famílias do povo de Deus. Antes estava restrita aos templos, mas agora estava nas casas do povo de Deus. Ouça, as casas que deveriam portar a marca de Yahvé na porta chamada Mezuzá, agora possuíam pequenos altares. Vocês se lembram da Mezuzá? Mezuzá, em hebraico, significa ombreira de porta, onde um pequeno estojo que continha um pergaminho, no qual estava escrito o Shema. Vocês lembram do Shema? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6, capítulos 4 e 5. Lembram-se? Então esse texto era colocado numa pequena caixa. E essa pequena caixa era colocada na ombreira da porta, para marcar as casas do povo de Israel. É muito mais que isso, marcar o coração do povo. Mas Israel resolveu substituir a Mezuzá por pequenos altares repletos da mais variada pleiade dos deuses cananeus, os chamados Baalins, e assim imagens diminutas, miniaturizadas de Baal, de Astarote, de Moloque, de Dagon e de tantos outros deuses dos cananeus eram colocados naqueles lugares. Eu fui criado num centro espírita. Meus pais eram diretores de centro de Umbanda. Quando chegava na casa dos meus pais, à esquerda, na casa onde morassem, havia sempre um altar a uma entidade chamada Exu. Dentro de casa havia os altares para as divindades que guardavam a casa, por assim dizer. Essa realidade não está longe de nós, queridos. Precisamos cuidar da nossa casa. Deus então levanta esses mesmos povos que agora são vizinhos, que estão dentro do território, dividindo espaço com Israel, para servirem de juízo contra o próprio Israel. As principais opressões foram a opressão dos sírios, que durou 8 anos, e o Senhor levantou Otoniel, o sobrinho de Caleb. Lembra Caleb, amigo de Josué? Dos 2 espias, entre todos aqueles que foram contra, ele foi, junto com Josué, favorável a entrarem na terra, porque sabiam que o Senhor daria a vitória. Sim, Otoniel, seu sobrinho, agora livra Israel dos sírios. A segunda opressão foi com os moabitas, e essa opressão durou 18 anos. 18 anos. Imagine o que é um país, 18 anos de opressão. O Senhor levantou então o canhoto Eude como juiz libertador para aquele povo. A próxima opressão foi com os cananeus, e aqui eu só estou citando as principais. E essa opressão dos cananeus foi 20 anos, quando o Senhor levantou a Débora e a Baraque para libertarem o povo. A outra opressão é dos midianitas, que durou 7 anos. E era um tempo muito complicado, porque o povo podia cultivar a terra, mas o produto da terra os midianitas tomavam. Aí o Senhor levanta um homem chamado Gideão, que estava malhando trigo no lagar. O lagar é o lugar onde se pisa a uva, e não se malha o trigo, e não era tempo de uvas, e os midianitas não estavam preocupados com os lagares, mas com as eiras, onde se separa o trigo da palha.
E o Senhor encontrou a esse homem, que era o menor de sua casa, da menor das tribos. E foi por intermédio de Gideão que libertou o povo de Israel dos midianitas. A outra grande opressão foi dos amonitas, que durou 18 anos, tendo o Senhor levantado a outro homem que, em princípio, não tinha as qualificações. Era filho de uma prostituta, desprezado pelos seus irmãos, por parte de pai. Mas o Senhor levantou esse homem, por intermédio desse homem, Deus trouxe livramento para Israel. E depois nós temos a opressão dos filisteus, que foi a maior delas, que durou 40 anos. Tendo o Senhor levantado a Sansão para libertar o povo. Agora pense um pouco. Nada disso seria necessário se não houvesse a desobediência e a apostasia. A ordem de Yahvé em mandar exterminar os cananeus serviria aos mesmos de punição pelo terrível pecado e também para preservar Israel da idolatria de todas aquelas práticas repulsivas. Israel precisava ser preservado porque dela viria o Messias. Israel precisava mostrar para todo mundo que só existe um Deus. A função que Israel deveria exercer era a função centrípeta, chamando a atenção de todos os povos, de todas as pessoas, para olharem para Israel, admirando Israel pelo Deus de Israel, a fim de desejarem também a esse Deus. Mas Israel falha em sua missão. E, infelizmente, o esforço inicial de Josué foi apenas o início da limpeza, e ele não foi concluído por sua geração. E ao invés de varrer para sempre o culto idólatra, Israel passou a conviver com o mal. Aí, a gente precisa tentar compreender um pouquinho a história, o que se passava na mente e no coração daquelas pessoas. Entenda, a mente dos cananeus estava completamente cauterizada. Completamente. E alguém pode perguntar, como seguiam a deuses tão desprezíveis? Como faziam coisas tão horríveis com a própria família, com os próprios filhos? Como podiam? Será que é possível que ainda hoje aconteçam coisas assim? É possível sim. Como hoje, por exemplo, vemos terroristas explodirem seus próprios corpos para matar dezenas, centenas e milhares de pessoas, como foi no caso de 11 de setembro de 2001. Porque acreditam num Deus erotizado, de um céu erotizado, onde os mártires que servem a esse Deus terão direito às chamadas uris, que são mulheres eternamente virgens e submissas ao extremo, e que servirão incondicionalmente aos seus senhores. Será que é possível ainda hoje? E eu digo que sim. Como, por exemplo, pseudos cristãos que são capazes de se curvar perante uma imagem de escultura, mesmo tendo o segundo mandamento expressamente proibitivo que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há sobre os céus, em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso. Eu que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Mas será que ainda é possível no dia de hoje, pastor? Sim, é possível. Como aquelas pessoas que prestam culto a Satanás. Há poucos anos, quem poderia imaginar que o satanismo ganharia tanto espaço como tem ganhado nos nossos dias?
Quem poderia imaginar que as pessoas chegariam a essa seita repulsiva que abertamente presta culto àquele que é o arqui-inimigo dos filhos de Deus? E hoje, queridos, já não precisam mais chamar Satanás de espírito evoluído, como nas religiões dos pseudos intelectuais espiritualistas, mas agora chama abertamente mesmo de Beelzebu e de diabo. E na cultura de hoje, Satanás virou até herói, Hellboy. Nada a ver, pastor. Nada a ver? Sério? Você acha que isso não está entrando no coração do seu filho, da sua filha? Eu gostaria de concluir esse sermão com algumas aplicações práticas. Primeiro, temos guardado a posição que no início assumimos com Deus? Temos? Seja individualmente como pessoas ou coletivamente como igreja? Ou será que temos nos divorciado dessa posição? Segundo, temos sido fiéis ao posicionamento teológico dos nossos pais reformadores? Eles que levantaram bandeiras contra todo tipo de idolatria e contra todo tipo de desvio da palavra do Senhor. Temos sido bons protestantes, protestando, de fato, contra tudo aquilo que é contrário ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será que nossos cartazes de protesto estão vazios? O que está escrito no teu cartaz de protesto, irmão? Quarto, é possível que um dia tenhamos assumido uma posição com Deus e que depois tenhamos nos afastado aos poucos. Quinto, porventura existem em nossos lares pequenos ídolos? Eu não falo dos grandes ídolos, eu falo dos pequenos ídolos. Ídolos que estavam fora, mas aos poucos foram entrando em nossa casa de forma a nos distanciar do Senhor. Estamos preocupados com a próxima geração de cristãos? Sim. Você se preocupa de fato com a fé dos seus filhos? Em último lugar, a depender de nós, haverá futuro para a igreja? Estamos preparando a igreja substituta, a próxima geração da igreja que vai nos substituir. Sim ou não? Lembre-se, Israel havia conquistado Canaã, mas mitigou a ordem do Senhor e retrocedeu, apostatando da fé. Não uma, duas, mas muitas vezes. Agora pense em todo o sofrimento advindo da guerra e dos períodos de opressão que esse povo sofreu. Sofrimento que poderia ter sido evitado. E hoje, você pensa que nós não vivemos tempos de apostasia? É o pior tipo de apostasia que vivemos. É o nosso tempo, é o de hoje, onde as pessoas estão dentro da igreja e apostatando da fé. Pense nisso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que o Senhor nos ajude. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Palavra lida e proclamada ao coração do Teu povo. Eu te peço, Senhor, fala ao nosso coração. Continua falando ao nosso coração, desafiando o nosso coração, assim como Josué um dia desafiou sua geração. Desafia-nos, ó Pai, e que nós sejamos Josué para a nossa própria geração a desafiá-la. A quem vocês servirão? Aos deuses da além do Eufrates ou aos deuses dos cananeus? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja assim, Senhor. Confronta-nos com Tua palavra, confronta-nos com a verdade da Tua palavra, mostra-nos, Senhor, se porventura há ídolos no nosso lar, se há laíns em nossa casa, se há altares
que precisam ser destruídos. Altares que existem em forma de costumes pessoais, costumes familiares. Ajuda, Senhor, a nossa geração. E não nos deixa, Senhor, ser como no tempo de Juízes, quando cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Guarda-nos de fazer o mal perante o Senhor. Guarda-nos. Guarda o nosso coração. E obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta igreja, sobretudo por Tua presença em nós, mercê de Tua palavra. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.